Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Aquário. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, pesada, triste ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, ela só é verdadeira se ela for paz, luz, direcionamento e caminho. Caso você queira informações sobre leituras particulares, elas estão aqui embaixo na descrição. Caso você queira apoiar o canal, aqui embaixo tem os botões Seja Membro e Valeu. O 8 de copas, o rei de espadas, o 2 de ouros, e o 10 de copas. Às vezes, nas leituras nós temos energias que elas são muito maiores do que a nossa pessoalidade, né? Maiores do que as nossas simples decisões ou a nossa postura em relação às coisas. Só que isso não quer dizer que a nossa postura, o nosso posicionamento em relação às coisas, ele não seja importante. E principalmente não quer dizer que ele não seja uma parte fundamental da nossa jornada, da nossa vida, do nosso caminho. Porque, no fim das contas, aquilo que a gente decide para a nossa vida faz muita diferença. É muito importante, sabe? Eu sempre costumo dizer que nem as coisas boas, né, nem a felicidade, nem o amor, eles são coisas obrigatórias. E isso às vezes gera uma insegurança na gente, no sentido de sentir o peso da responsabilidade de tomar as decisões certas no momento certo. Mas essa não é exatamente uma preocupação que a gente deve nutrir, porque a principal questão não é sobre saber de coisas que nós não sabemos, mas sim sobre fazer o melhor com aquilo que a gente já sabe. Porque a espiritualidade, ela sabe da nossa necessidade, ela sabe daquilo que a gente precisa saber. Agora, a questão ela está justamente quando nós já sabemos, né? Não adotar uma postura correta, não adotar um comportamento correto em relação àquilo que nós já sabemos, acaba sendo negar tudo aquilo que a gente pode ter de bom, porque já são as vias, né? Já são os caminhos que nos levam àquilo que é de bom. E aqui na leitura de vocês eu sinto uma energia muito clara de que é um momento da vida de vocês que fala muito mais sobre o que vocês já têm, o que vocês já sabem, do que sobre o plano superior das coisas, sabe? Porque tem uma energia muito forte de decisão, de sensatez, de uma inteligência, de uma... É curioso porque é uma questão muito relacionada às
aos sentimentos de vocês, à vida de vocês, à jornada de vocês, mas ela, ao mesmo tempo, está exigindo uma percepção mais mental disso. A carta do 8 de copas, ela fala da partida. A partida no sentido de ser a partida para o seu caminho, sabe? Não é a partida no sentido de abandono, é a partida no sentido de seguir o seu caminho, seguir a sua direção. Só que ela quase sempre traz essa sensação de dualidade, porque você vai, só que no momento em que você vai, você lida com a experiência de deixar algo. E esse deixar, novamente, ele não é um abandono. Não são coisas que você não vai ver mais, não são pessoas que você não vai ver mais, não é uma desconexão, sabe? Mas é um momento de ir seguir o seu caminho. Muitas vezes a gente usa muitos argumentos periféricos, né? Muitos argumentos externos para não seguir a nossa própria jornada, como se isso fosse uma justificativa. Mas a carta do 8 de copas aqui, ela fala justamente de todos os sentimentos, sensações, sejam eles bons ou ruins, que você usa como pretexto para não seguir o seu próprio caminho. E do risco que isso representa como um todo para a vida, sabe? De perder não só aquilo que está no seu caminho de fato, mas aquilo que está no lugar onde você está hoje, porque às vezes a gente acha que cuidar de algo é se subordinar àquilo, mas a maioria das vezes cuidar de algo começa por colocar esses sentimentos, essas pessoas, essas situações num lugar justo na nossa vida. E quando de alguma maneira elas substituem o nosso próprio caminho, a nossa própria jornada, esse lugar não é justo. E a gente acaba perdendo até a competência de ser bom para essas pessoas, de ser tão bons quanto nós queríamos ser. Porque a gente passa a viver uma tristeza, uma insatisfação e uma série de outras sensações que são transferidas às vezes para as pessoas que a gente mais ama, que a gente menos quer machucar. E aí a verdade fica óbvia. Você precisa seguir o seu caminho. E esse momento presente, é o momento de você tomar a decisão de seguir o seu caminho. Porque a carta do Rei de Espadas, ela fala muito sobre decisão e inteligência. E curiosamente, apesar de ser uma situação muito sentimental, muito afetiva, ela vai muito para a sua mente no sentido de que você é uma pessoa que você sempre pega a sua emoção e você tenta racionalizar ela. E você tenta transformar ela em algo mental. E nessa tentativa, o que você faz? Você empobrece o seu sentimento. Você diminui o seu sentimento. Você transforma ele em algo que é simplesmente uma questão de olhar e analisar, olhar e decidir, né? Ele deixa de ter o poder de te fazer chorar, de te fazer sentir, de te fazer vivenciar as coisas que trazem sabedoria para a sua vida. E aí fica essa eterna sensação de bloqueio na sua própria mente, de que você nunca sabe exatamente o que fazer. E aí você pega essa falta de saber, né, o que fazer, e você transforma ela em um fato na sua vida. Como se essa ausência ela representasse a maior verdade que você pode alcançar na sua vida, e você subjuga a sua própria vida, a sua própria experiência de vida, apenas aquilo que você conseguiu perceber. E essa carta é aquela carta que fala assim, com todo carinho, com todo amor. Eu sei que é um pouco engraçado dizer isso, engraçado, às vezes alguns de vocês podem achar indelicado, mas eu não tô te ofendendo, sabe?
É como se fosse puxão de orelha de mãe, pensa dessa forma. Mas essa carta é aquela carta que chega e diz assim, olha, você tá sendo burro, você tá sendo burra. Só isso, sabe? Não tem um grande esquema na vida, na existência, para que ela seja menos do que você merece, menos do que você quer. Não tem um grande complô acontecendo no universo para que você seja infeliz, para que você não alcance aquilo que você pode alcançar. Não tem uma grande situação traiçoeira que faz com que as coisas elas sejam sempre menos do que aquilo que os outros ou do que aquilo que a gente supõe em alguns momentos que elas possam ser. Você só está sendo burro ou burra. Só isso. Sabe aquele meme acho que é do Caetano Veloso? Você é burro, sabe? É só isso, ele diz com a calma, né? Você é burro. Não é intenção de ofender, é intenção de esclarecer. Às vezes, em algumas situações da nossa vida, a gente está só sendo burro e a gente deve só parar. Não tem um mistério. Não tem algo a ser vencido, a ser mudado, uma grande coisa para acontecer, para que outra grande coisa, etc, etc, etc. Não. Você só está sendo burro. Só para. Apenas para. Essa carta diz que é hora de ser inteligente. É hora de tomar decisão, de seguir o seu próprio caminho e de colocar de uma vez por todas na sua cabeça de que os seus sentimentos e a verdade daquilo que você pode viver nessa vida não está resumida. É hora de ser inteligente, sabe? Os seus sentimentos e a sua verdade, ela não se resume àquilo que você consegue transformar em um pensamento. E esse é um erro que você tem cometido por muito tempo, né? Você tem nutrido essa ideia de que se você não consegue pensar o que você sente, se você não consegue pensar o que você sente, levar para o seu mental, você invalida e sofre. E você sofre um sofrimento negligenciado, né? Você negligencia um sentimento que vai te corroendo por dentro. E nesse sentido, é questão de você entender, você não é capaz de entender todas as coisas. Nunca vai ser. Nós nunca seremos capazes de entender todas as coisas. Pelo menos não nessa jornada que a gente está agora. Se a gente for ficar esperando conseguir transformar todos os nossos sentimentos em algo que cabe na nossa mente, que caiba na nossa mente, a gente vai deixar de viver tudo aquilo que existe de mais importante para que a gente seja feliz. É o momento de você tomar a decisão, é o momento de você tomar a decisão de seguir o seu caminho. Porque é isso que vai colocar as coisas num lugar em que elas realmente fazem sentido, em que elas realmente se equilibram. E isso é muito curioso, porque essa carta ela traz a ideia de que todo esse seu anseio por entender as coisas, ele só será, de certa forma, satisfeito quando você senti-las. Então você vai ter que abrir mão da tentativa de racionalizar, de mentalizar, de entender aquilo que você sente e apenas sentir. Pois é sentindo que você vai chegar num nível superior ao nível do entendimento. Você vai chegar no nível da sabedoria sobre essa determinada coisa. E a sabedoria te extingue de você essa ansiedade de querer ter
o entendimento. É o momento de tomar a decisão de seguir o seu caminho. Para ser feliz. A sua felicidade, ela espera a sua chegada. Mas a sua chegada, ela está sempre sendo atrasada por esse comportamento que a gente falou aqui, que você vem tendo. E eu senti que para alguns de vocês existe uma ideia assim, né? Alguns de vocês pensaram assim, então quer dizer que se eu tomar esse tal caminho que você está sugerindo é garantia de que eu vou chegar na minha felicidade? Eu não sei, eu não garanto nada. Você vai ter que vivenciar sozinha a conexão ou não com isso daqui que eu estou dizendo, porque eu tô só te mostrando esse esclarecimento sobre algo que não é algo que a leitura está tentando colocar na sua vida, é só algo que ela está interpretando que já é para estar aí. Se não tá aí, então talvez a leitura não seja para você. Mas eu sinto que para quem teve essa dúvida você não vai ter garantia de nada antes de vivenciar. Porque isso seria só mais uma tentativa de tentar mentalizar um sentimento. Esses caminhos, eles vão ser revelados pelos seus passos, pela sua vivência, porque seguir o seu caminho é importante independente do resultado. Tentar permanecer num lugar que pareça mais confortável só vai funcionar em alguma medida se você abrir mão de sentir tanta coisa que o que você está vivendo de confortável vai perder o sentido. Veja como esse paralelo é interessante. Sentir aqui não tem só o significado de sensação, tem o significado de sentido. Isso que você está fazendo, independente do resultado, tem feito você perder o sentido da sua própria vida. Mas o que essa carta diz é que nesse seu caminho existe sim algo muito feliz para viver, um sentimento muito feliz, e também pode falar de um amor muito feliz a se viver com alguém. A constituição de uma família, de uma felicidade que a gente vive com alguém, aqui, com um amor e com uma família. Principalmente. 8 de espadas, é bem isso, né? Você tá se auto-sabotando. Você tá, em muitos momentos, tentando criar ideias, produzir ideias na sua cabeça que sustentam a mentira de que você não pode fazer algo, não deve fazer algo, não tem condições de fazer algo, ou não enxerga esse seu caminho. Existe aqui uma situação de muita negação, né? Negação e autossabotagem. Você está colocando uma venda nos seus próprios olhos para poder dizer que não enxerga, né? Para ter um álibi, para criar um argumento, para poder dizer que não enxerga. Mas o caminho está diante de você. E essa carta, ela traz aqui a ideia de que você sabe qual é esse caminho. Você sabe qual é esse caminho justamente pelo fato de que você fez um esforço para se esconder dele, para negar ele, ou para se impedir, se auto-impedir. Então, isso já torna tudo mais claro, né? Não faz sentido perguntar qual é o caminho. Ora, você sabe qual é o caminho. Você mesma se impediu dele.
Você mesma procurou um pretexto para não seguir ele. Não tem como você não saber, porque para ter criado esse pretexto, você tem que ter olhado para esse caminho, enxergado ele e dito assim, como é que eu vou justificar, que pretexto que eu vou encontrar para dizer que isso não, que ele não está aqui? Como que eu vou dizer que eu não estou vendo se eu estou de olhos abertos? Ok, eu vou colocar uma venda nos meus olhos. É uma carta de espadas, né? Então ela significa, mais uma vez, esse seu esforço mental para negar algo. Você sabe qual é o caminho porque você se proibiu da sua própria jornada e da sua própria felicidade até esse momento. O julgamento. Só que aí agora a história muda um pouco, né? Porque o julgamento é o juízo, a anunciação, a libertação e a abertura para o bom caminho. É a carta da abertura para o bom caminho, só que agora é um arcano maior, é uma carta que fala muito mais da intervenção da espiritualidade. A espiritualidade intervindo para te libertar dessa situação sombria que você vem vivendo. E anunciar a abertura do bom caminho. Só que essa abertura do bom caminho, ela não é um trabalho externo, né? Ela é um trabalho interno. Não é abrir o bom caminho de algum impedimento externo que estava existindo até agora. É tirar da frente do seu próprio caminho as espadas que você mesmo colocou. Então ela é uma situação de muito aprendizado, porque é como se a espiritualidade viesse e dissesse assim, olha, tá vendo esse caminho aqui? É o caminho que você sabia que era o caminho. Aí ela tira a venda de você e fala, tá vendo essa venda aqui? É a venda que você colocou nos seus olhos para dizer que você não estava vendo o caminho. Aí ela tira essas ataduras, essas cordas aqui de você e fala, tá vendo essas cordas aqui? Então, são as cordas que você colocou em si mesma para dizer que não poderia, que estava fisicamente impedida de seguir o caminho. Aí ela pega, aí a espiritualidade tira essas espadas e fala, olha, tá vendo essas espadas aqui que eu retirei? São as espadas que você colocou, são as ideias, os pensamentos, as cismas, as teimosias, as inverdades que você colocou à frente do seu próprio caminho para dizer que elas impediam de alguma maneira você de seguir o caminho. Aí você olha com aquela cara assim, poxa vida, né? E aí a espiritualidade diz assim, agora os caminhos estão abertos. O bom caminho está aberto, pode seguir. E fica lá esperando. Vamos lá, bora, segue. Aí você diz, eu vou seguir, pode ir. A espiritualidade diz, não, eu quero ver. Essa parte é uma brincadeira, mas é a espiritualidade te mostrando algo que você já sabe, que você é muito óbvio, e a espiritualidade sendo pedagógica com você. Cavaleiro de Espadas, novamente uma carta muito mental, né? E o Mago, essa abertura desse bom caminho, como nós vínhamos falando aqui, ela traz uma resolução para questões que você vinha, né, repetindo muito até agora, mas é uma resolução muito definitiva, né? É uma resolução está muito relacionado a decisões tomadas de uma maneira muito vigorosa, de uma maneira muito intensa. E a carta do Mago,
ela fala justamente daquilo que a gente falou anteriormente sobre sabedoria, né? É uma mudança que vai trazer para a sua vida uma conexão com o espiritual, no sentido de entender que você não pode entender tudo, mas que a sabedoria que você desenvolve em harmonia com aquilo que você sente e com aquilo que você vivencia, sabe? Ele tem todos os itens aqui em cima da mesa, né? Paus, espadas, copas e ouros, né? Traz essa ideia de que tudo é necessário, né? Não adianta querer simplesmente pensar, ou simplesmente sentir, ou simplesmente ter, ou simplesmente agir. É preciso que tudo faça parte de uma mesma alquimia. E isso é sabedoria. E essa sabedoria te liberta, te conecta, te traz uma paz com o todo. No fundo do maço, a estrela. No fundo deste maço, o valete de ouros. O 4 de espadas. O 9 de copas. A temperança. E o as de espadas. Junto aqui com a carta do 8 de copas e a carta do 8 de espadas, nós temos a carta do 4 de espadas. E a carta do 4 de espadas fala justamente desse não agir, né? Das dificuldades objetivas, da imobilização, da dificuldade de fazer, de realizar algo. Essa carta da estrela, com a carta do valete de ouros, ela fala de duas coisas muito importantes. A carta do valete de ouros fala de proposta, enquanto a carta da estrela fala de esperança, sabedoria, sucesso. É muito nítido aqui que essa felicidade, ela depende de uma ação concreta, né? Chegar nesse lugar bom e feliz depende de uma ação concreta. Não é algo aqui abstrato. Você, de fato, precisa você precisa ter esperança, você precisa ser sábia e você precisa tomar uma atitude concreta que inicia um sucesso na sua vida. E no caso dessa leitura, eu estou falando com pessoas que sabem qual é essa atitude. Tá? Vocês sabem qual é essa atitude, por quê? Porque vocês observaram ela e fecharam os olhos para ela. Então, para ficar um pouco mais claro, essa parte da leitura, vamos supor que vocês... Aqui a gente fala de uma felicidade com alguém, né? Com um amor. Vamos supor que vocês conheceram uma pessoa e por algum motivo vocês criaram uma série de empecilhos para não viver um sentimento que vocês têm, um caminho que existe, que é bom.
Aí pega a mesma situação e coloca ela em diversos outros cenários da sua vida possíveis, né? Situações familiares, situações de trabalho, mas aqui tem muito uma questão de sentimento envolvida, então tem que ter essa base de sentimentos. Você fez esse trabalho de fechar os olhos para uma situação, mas para ter fechado os olhos antes você tem que ter visto, então você sabe qual é a situação. E o que me vem aqui é bem simples, assim, para quem está se identificando com essa leitura, muito cuidado ao dizer que você não sabe, porque eu sinto que tem muitas pessoas tentando convencer a si mesmas de que não sabem, apenas para continuar não vendo aquilo que já sabe. É importante lembrar que não é uma obrigação, sabe? Ninguém é obrigado a ser feliz, você não é obrigada a ser feliz, a estar bem, ou a qualquer outra coisa. Então, não faz sentido. Essa negação, se você fizer essa negação, ela não tem a ver comigo, não tem a ver com a leitura, ela é só entre você e a espiritualidade, tá? Agora, se você realmente não tem noção nenhuma de qual seria esse caminho, então essa leitura provavelmente não é para você. Mas talvez possa ser recentemente, então fique atenta também. Entretanto, para a maioria das pessoas, eu sinto que você tá, vamos supor, se for o caso de um amor, essa pessoa já falou que te ama. Essa pessoa já falou que quer seguir um caminho com você. Já está esperando você para seguir um caminho. Está te esperando. Está esperando você fazer essa proposta, dizer esse sim. Confiar, né? Viver essa jornada de uma maneira feliz. E você já sabe que essa pessoa está esperando. Essa pessoa não está preguiçosa em relação a essa espera. Essa pessoa está demonstrando, está dando sinais constantemente. Olha, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu te quero, eu te espero, eu te sinto, eu te amo. Se são outras questões na sua vida, mas novamente tem essa conexão com sentimentos, é o mesmo cenário. Então você já sabe. Você já sabe porque você teve que fazer um trabalho para fingir que não sabe. É o momento de agir, de fazer algo concreto e superar essa imobilização, porque essa imobilização que você vinha vivendo é uma imobilização muito mental. Ela é muito mais fruto das ideias que você tem nutrido do que de qualquer força que pudesse estar te impedindo. Então você sabe que nada concreto, nada real está te imobilizando. O que está te imobilizando são sentimentos, são os pensamentos, sentimentos não, são os pensamentos que você tem insistido neles, mas são pensamentos muito fáceis de se deixar, de se abandonar, basta querer. Alguns, novamente, podem estar teimando, falando, não é tão fácil assim, não. É sim. É sim. Você já passou por muitas coisas difíceis, e essas coisas difíceis, elas deixaram uma coisa bem clara. O que é difícil e o que é fácil na sua vida, isso é fácil. O caminho pode ter as suas questões, pode ter as suas dificuldades, mas deixar esses pensamentos não é. Agora o caminho você tem que vivenciar. Vivenciar do fundo do seu coração, porque é isso que está aqui junto com o Rei de Espadas, que é essa inteligência que você tem que ter, e essa carta do julgamento. Sinta, vivencie do fundo do coração. A gente tem o 9 de copas, depois o 10 de copas. É um caminho para a felicidade. O caminho para a felicidade é sentir, é vivenciar do fundo do seu coração. E aqui, junto com a decisão do Cavaleiro de Espadas e com o 2 de ouros falando de equilíbrio, a gente tem a temperança,
que é o momento em que esse equilíbrio ele se transforma numa medida que ajusta as forças da vida, né? É a essência de viver em harmonia. E a carta do As de Espadas, ela vem falando aqui de resolução. É hora de tomar essa decisão, porque tomar essa decisão contra esses obstáculos criados, esses obstáculos artificiais. Vivenciando tudo isso do fundo do coração, traz equilíbrio e resolução para a sua vida. O que tem no seu futuro é felicidade, amor e sabedoria. Eu espero que essa leitura tenha feito sentido para alguém. Se fez sentido para você e você quiser deixar um like, um comentário, eu vou gostar muito de receber. Fiquem bem e até mais.